Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Esta é a sexta gota de uma série que eu estou dando um título: Cura Interior. Recebi uma mensagem que realmente tocou profundamente em meu coração. Não posso falar o nome para não expor a pessoa, mas uma querida ouvinte de Minas Gerais abriu seu coração me dizendo que a ferida do coração dela foi construída, segundo ela, pelas consequências de várias e várias vezes que o marido dela a traiu. E ela disse que se tornou uma pessoa um pouco seca no seu interior. Ela contou uma experiência que até no ônibus ela olhava para um homem e ela não dava lugar, mesmo que esse homem fosse de bastante idade. Uma idade avançada, ela disse não, ela começava a criar artifícios no raciocínio, dizendo não, ele tem forças. Então ela se travou, ela criou grades na sua alma, ela colocou cadeado no seu coração. E é muito comum as pessoas viverem esse tipo de situação. Sabe por quê? O processo de investigação, nós já falamos nessas últimas duas gotas, que é importante investigar. O processo de investigação desencoraja o prosseguimento do tratamento. Toda vez que uma pessoa começa a pensar na sua ferida, esse processo de investigação começa a racionalizar. Ela começa a criar obstáculos. E isso é importante que a pessoa saiba, porque o desencorajamento vem automaticamente. E eu gosto muito de dizer que, olha, Jesus, se ele for buscado, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E quando nós vamos buscar Jesus, nesse processo de investigação, vindo o desencorajamento, ele vai te encorajar, porque realmente mexer com algumas coisas não é fácil. Mexer com feridas não é fácil. E há pessoas que elas olham para a sua mão, é só uma metáfora, e veem a sua mão com uma ferida, e elas precisam sair para uma festa. Elas precisam ir para algum lugar. Então o que é que elas fazem? Elas colocam luva para esconder a ferida. E é assim que nós fazemos. Eu não estou falando de você, meu ouvinte, meu ouvinte. Eu também sou assim. Isso é um processo inconsciente. Nós vamos colocando as nossas luvas. Então, quando passamos pelo processo de investigação, eu diria que esse encorajamento deve ser buscado em Jesus. A segunda etapa, nós precisamos buscar um processo, depois do encorajamento, um processo de investigação, é preciso um processo de encorajamento, de um autodiálogo. Você começar a conversar com você mesmo e dizer, olha, a sua esperança é Jesus. Olha, a sua esperança é o confronto, se abra a sua porta, seu coração. Você conversar com você mesmo. Porque muitas pessoas, quando partem para o processo de investigação e vem o desencorajamento, elas começam a conversar com elas mesmas, você é uma coitadinha. É um sentimento de autocomiseração. Não, depois da investigação, deve vir um diálogo conosco mesmo. E eu diria que a terceira coisa que é importante é que nós devemos transformar a vontade em prática. Por quê? Se eu ficar apenas na vontade, aí já era. Imagine bem, imagine uma pessoa que viveu toda a sua vida sendo ferida, a ferida da rejeição. Ela passou anos e anos sentindo-se rejeitada. Uma pessoa dessa, consequentemente, vai viver muitos anos, enquanto não for tratado, a ferida do escapismo. Uma pessoa trancada no seu quadrado. Toda pessoa que viveu esse extremo, essa ferida pontiaguda da rejeição, vai ser uma pessoa escapista, vai ser uma pessoa que vive isolada no seu quadrado. Toda pessoa que teve a ferida do abandono, abandonos e mais abandonos, a depender do nível do abandono, vai ser uma pessoa dependente, codependente, uma pessoa com muito medo, uma pessoa com uma síndrome da solidão. Toda pessoa que viveu num processo de uma ferida pontiaguda da humilhação vai se tornar uma pessoa masoquista. Toda pessoa que viveu a ferida da traição vai se tornar uma pessoa desconfiada, uma pessoa controladora. Toda pessoa que viveu injustiças se tornará uma pessoa inflexível, se tornará uma pessoa rígida. E a inflexibilidade, isso com ela e com outros. Toda pessoa que viveu a ferida massacrante da opressão se torna uma pessoa com muita dificuldade de transmitir afetividade. É uma pessoa que mede tudo. É uma pessoa que não consegue fazer nada sem a trena para medir. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, essa ferida vai controlando a nossa vida.
E geralmente uma pessoa que viveu clima de opressão, pensa numa pessoa com clima de opressão, que tudo dentro de casa era não. Ele vivia o clima do medo de casa. Isso torna a pessoa implosiva. Ela tem dificuldade de expressar emoções. Eu quero gritar desse lugar onde estou gravando aqui, assentado no meu escritório. Quero gritar para o seu coração. Não se conforme com isso. É interessante como o salmista diz no Salmo 147, olha, Deus conhece as estrelas pelo nome. É Ele que sara as nossas feridas. Deixe Deus sarar sua ferida, meu irmão. Deixe Deus sarar sua ferida, minha irmã. Lute contra. Batalhe contra. Grite, olhe para o céu e fala, Senhor, me ajuda. Não aceite. Oh, Pai. Mais uma vez eu entrego os meus ouvintes e as minhas ouvintes, que são teus filhos e tuas filhas, nas tuas mãos, para que esse tratamento seja um tratamento não de choque, mas um tratamento de amor, em nome de Jesus. Amém.